Nesta edição do Magazine do Triatlo, vamos a Vila Franca de Xira para mais uma edição do Duatlo das Lesírias. Em Arronches, acompanhamos a prova de abertura do Nacional de Clubes de Duatlo. Bem-vindos então a Vila Franca de Xira para a 19ª edição do Duatlo das Lesírias. Para nos acompanhar nestes comentários a este Magazine do Triatlo, temos connosco o Bruno Salvador, que é o selecionador nacional. Bruno, esta prova das Lesírias ficou marcada por muita juventude, o que mostra bem que o técnico nacional tem aqui muito potencial para trabalhar nos próximos anos. Sim, é maravilhoso ver tantos jovens em prova. Tiveram presentes 31 clubes e isso mostra como a saúde do triatlo está bem forte e estes jovens vão ser os nossos atletas do futuro. Bruno, os clubes estão a facilitar-lhe a vida, ou seja, estão a formar jovens com algum valor e a grande quantidade de jovens que aparecem no triatlo atualmente dá também ao selecionador nacional a possibilidade de ter um grande campo de recrutamento. Sim, esse é o grande objetivo, é que os clubes comecem a trabalhar cada vez melhor e hoje em dia eles trabalham muito bem, como se pode ver por esta quantidade de jovens que já têm muita técnica de transições, como podemos ver nestas imagens, e que isso faz com que o futuro possa vir a ser muito risonho nos próximos anos. Apesar de não ter sido um dia muito simpático, marcado pela chuva e pelo vento, normalmente este duatlo de Vila Franca é marcado mesmo por isso mesmo, por algumas condições adversas do tempo. A verdade é que foram muitos aqueles que participaram nestas primeiras provas do dia, ou seja, as provas destinadas aos jovens. Aqui tivemos vários vencedores, não foi, Bruno? Tivemos aqui muita gente jovem a conquistar os primeiros lugares, mas mais importante que isso são estas imagens que mostram que as principais classes jovens, os júniores, os juvenis e mesmo os cadetes, têm hoje muita gente já a praticar triatlo. Sim, já têm muitos atletas e os clubes que se destacaram, como o Alhandra, o Clube de Natação de Torres Novas e o Clube de Triatlo de Abrantes, que fizeram o pódio, demonstram bem isso, que têm muitos atletas e estão a trabalhar muito bem e nota-se, é notório que cada vez mais o nível está cada vez mais elevado. O resultado dos nossos principais triatletas tem ajudado também a que traga mais gente para o triatlo? Sim, sem dúvida. Os bons exemplos são sempre de copiar e quando eles têm a oportunidade de estar ao lado dos melhores e a ver os atletas em competição, vão aprendendo e por isso nós de ano para ano vamos vendo cada vez os atletas nas camadas mais jovens cada vez com um nível melhor, técnico principalmente. Estamos já com o percurso para a prova principal, uma volta de 6 km de corrida. Este era um dia, como já dissemos, marcado pela chuva, a temperatura ambiente era baixa e por isso todos os cuidados eram poucos. Depois da prova inicial de corrida tínhamos então um segmento de ciclismo com 29 km, duas voltas num terreno muito marcado pela lama e que iria fazer a diferença entre os homens mais rápidos. Finalmente, novamente o segmento de corrida final, até porque estamos a falar de uma prova de duatlo, 3 km bem rápidos e que iriam proporcionar uma luta constante pelas posições da frente. O tempo era o grande handicap, chuva e vento forte a marcarem esta 19ª edição do Duatlo das Lesírias. Vamos já para a partida principal desta prova, a prova que era destinada aos homens e onde havia bastantes ausências, nomeadamente alguns clubes que ano passado fizeram esta prova, como o Benfica, não estavam presentes com a sua máxima força nesta prova das Lesírias, Bruno. Sim, clubes como o Sport Lisboa e Benfica têm atletas de alto rendimento e que neste momento os objetivos principais passam por os campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, então eles são obrigados a escolher as provas de nível nacional, algumas de seleção, mas o seu objetivo principal passa por as provas de campeonato do mundo e a qualificação para os Jogos Olímpicos. Ora, mas presente estava nada mais, nada menos que o campeão da Europa de duatlo sprint, Sérgio Silva, que aqui logo no primeiro segmento de corrida fez toda a diferença. Ele é um homem que se está a preparar para voos mais à frente, mas contudo está a dar bem conta do recado logo neste início de prova. Sim, o Sérgio Silva é um atleta brilhante, com um grande currículo e veio aqui às Lesírias, de onde é a sua terra, veio competir, começar a ganhar mais andamento para o ano de 2015 e neste caso vimos no atletismo, que é o grande forte dele, a destacar-se do grupo.
No setor feminino víamos ali a Mariana Pombo, ela que estava de regresso depois de uma lesão de bastante tempo, que ficou afastada destas provas e regressou logo em bom plano, apesar da concorrência feminina ter-lhe dado muito trabalho. Sim, esta é uma prova que não é fácil tentar adivinhar quem será o vencedor, principalmente porque a prova é muito dura, com muita lama, e os atletas, a experiência no BTT é um pouco diferente da de estrada, e então os atletas têm tendência em alguns a destacarem-se mais neste tipo de provas. Estávamos então com as imagens do setor feminino, onde Mariana Pombo estava já na liderança. No setor masculino era Pedro Gaspar que tentava chegar à frente, onde estava então Sérgio Silva. Ora, iria ser esta a grande luta até a final. Estes homens que estão aqui nas imagens acabam por ser apanhados nada mais, nada menos por outro homem do Garmin Olímpico do Eiras, Ricardo Gouveia, que mostrou-se uma boa fibra neste segmento de ciclismo. Sim, eles acabaram por, o Ricardo Gouveia e o Sérgio Silva são da mesma equipa, acabam por fazer um trabalho em grupo, juntamente com o atleta das seleções de alto rendimento, o Pedro Gaspar, e conseguiram assim trabalhar em conjunto para poderem afastar-se um pouco mais do grupo. Este é Nuno Laurentino, do Benfica, a acabar por ficar a meio do percurso, ele que não chegou ao fim deste duatlo das Lesírias, muito por culpa, como se viu ali nas imagens, de muita lama que havia no percurso, nomeadamente junto ao Rio Tejo, um percurso muito marcado pela lama e que dificultava o trabalho dos triatletas. Este é um grupo mais atrasado, onde também vêm alguns elementos que iriam tentar discutir os lugares mais atrás do pódio. Contudo, este grupo a puxar bem e a proteger-se ali do vento, que é um fator muito importante neste duatlo das Lesírias, Bruno. Sim, com condições destas, com o vento muito forte, e neste segundo grupo vinha um atleta também muito forte, Cláudio Paulinho, com ciclismo, e mais Pedro Ribeiro, Rui Dolores, e este grupo trabalhou muito bem, tentou resguardar-se do vento e da lama, e desta forma conseguirem chegar um pouco mais à frente. Resguardada do vento, seguia também ali a Mariana Pombo, e esta é a Ana Torres, do Santo António de Évora, uma jovem atleta que é também uma grande promessa do triatlo nacional. Aqui no duatlo das Lesírias dá bem conta do recado, estava já na segunda posição. Ela que tinha feito um segmento de corrida menos bom. Ora, também aqui Inês Marques, uma individual que saiu muito bem da corrida inicial e estava na terceira posição nesta fase da prova, na terceira posição no segmento de ciclismo. Denotava aqui, Bruno, esta jovem individual, denotava aqui já maiores dificuldades para acompanhar o ritmo das primeiras. Sim, o ciclismo não é fácil, é preciso ter muita experiência para conseguir andar na roda, proteger do vento, evitar a lama, evitar os buracos, e desta forma as atletas com mais experiência no BTT acabam por ganhar grande vantagem neste tipo de prova. A Mariana, que no segmento inicial de corrida até acabou em segundo, vinha aqui rapidamente a ganhar espaço e de manobra para conquistar ali uma boa vantagem sobre a Ana Torres e sobre a Sofia Brites, que estava mais atrás e que já vamos ver que vai ser determinante nesta prova final. E estamos com as imagens do setor masculino, onde Ricardo Gouveia terminava a primeira volta a este percurso de ciclismo na frente, já com alguma vantagem para os seus mais diretos adversários, e nomeadamente para Pedro Afonso Gaspar, que estava um pouco mais atrasado, e Sérgio Silva, que nesta fase do ano ainda está muito longe daquela forma que lhe deu o título de campeão da Europa, Bruno. E também este tipo de prova de BTT não é a especialidade do Sérgio. E o certo é que aquele grupo da frente ninguém queria correr com ele o último segmento. E desta forma foi no ciclismo, tentaram ganhar a maior vantagem, então o grupo da frente acabou por rolar um pouco mais e foi aí que começámos a ver o Ricardo Gouveia a destacar-se mais. O Ricardo Gouveia, que sabendo da vantagem que tem o Sérgio Silva na fase final da prova, nomeadamente no último setor de corrida, acabou por chegar ao parque de transição na frente, isolado, com uma vantagem muito escassa sobre o segundo classificado. Nesta fase da prova, Pedro Gaspar era terceiro e já tinha deixado para trás o Sérgio Silva. Sim, o Ricardo Gouveia chegou com o Cláudio Paulinho e depois chegou o Pedro Gaspar, Pedro Afonso Gaspar, e foram para o segundo segmento de corrida de 3 km, e foi aí que cada um lançou as últimas cartas para tentar vencer a prova. E Ricardo Gouveia manteve a liderança, enquanto o Pedro Afonso Gaspar acabou por passar Cláudio Paulinho. Claramente o Pedro Gaspar é melhor a correr do que o Paulinho.
Não sei se poderá dizer isso concretamente. Nesta prova concretamente foi, sem dúvida, porque se conseguiu apanhar o atleta. As condições muitas vezes da prova do BTT e da lama faz com que atletas que tenham um pouco mais de força a pedalar ou que sofrem um pouco menos com o frio tenham vantagem depois para a segunda corrida. O homem do Sefra ali na terceira posição, e aqui o momento em que Ricardo Gouveia conquista a vitória neste duatlo das Lesírias. Também, mas foi bastante difícil, principalmente o ciclismo, que com a chuva que caiu ao longo do dia de hoje e de ontem tornou o percurso bastante duro. Principalmente estes últimos 3 km de cada volta, que é uma zona com bastante lama, não era fácil, era preciso ter muita perna. Pedro Afonso Gaspar cortaria a meta na segunda posição, depois de uma ponta final muito boa por parte deste triatleta, e finalmente a terceira posição para Cláudio Paulinho do Sefra Triatlo, que assim ficava com o lugar mais baixo do pódio. Na quarta posição foi ocupada por Pedro Ribeiro, ele que também fez um segmento final de corrida com muito esforço, mas acabou por levar a melhor sobre Rui Dolores, que foi quinto, e Rui Narigueta, que acabou na sexta posição. Estava assim composto o top 6 deste 19ª edição do duatlo das Lesírias, prova a contar para a Taça de Portugal de Porterra, uma Taça de Portugal que vai também muito animada e que vai ser bastante competitiva ao longo de todo o ano. Certamente que vamos assistir a bons duelos, como assistimos aqui em Vila Franca. Ao pódio final, com o Ricardo Gouveia no lugar mais alto, vitória então para este triatleta do Garmin Olímpico do Oeiras. Aqui a classificação individual masculina, com o Ricardo Gouveia no primeiro lugar, Pedro Afonso Gaspar na segunda posição, Claudino Paulinho no terceiro lugar, Pedro Ribeiro, Rui Dolores e Rui Narigueta fecharam o top 6. No setor feminino, a vitória foi para Mariana Pombo, do Benfica. Para recuperar o tempo perdido, não é? As minhas adversárias fizeram as provas todas da época passada, eu como estive parada, estava com um bocadinho de receio de como é que me ia sentir agora, mas penso que correu bem. Na segunda posição terminou Sofia Brites, do Hemiciclo de Grândola, enquanto que Ana Torres, do Santo António de Évora, foi terceira classificada nesta segunda prova do Porterra, em Vila Franca de Xira. A jovem do Évora a terminar então no lugar mais baixo do pódio, ela que é uma boa promessa para o triatlo nacional e que tem vindo a dar conta do recado nos últimos anos. Aqui o pódio final do setor feminino, com Mariana Pombo no lugar mais alto. A classificação final desta 19ª edição do duatlo das Lesírias, com Mariana Pombo no lugar mais alto, Sofia Brites na segunda posição e Ana Torres a fechar então o pódio deste duatlo das Lesírias. De Vila Franca, a comunidade do triatlo seguiu então para Arrons, para o Alto Alentejo, onde teve lugar a primeira prova do Campeonato Nacional de Clubes de Duatlo. Ora, aqui estava em jogo começar bem a época no duatlo de clubes, Bruno. Sim, esta é uma prova, já é a 7ª edição. É uma prova que tem vindo a ganhar adeptos. É a primeira prova onde os atletas de alto rendimento também costumam vir para testar como foi a sua pré-época, e então começamos a ver já uma grande competição nesta prova de Arrons. Vimos ali o traçado do percurso inicial da corrida, que tinha uma grande novidade, que era todo realizado este ano dentro da Vila de Arrons. Sim, o percurso foi mudado para cada vez mais o público conseguir assistir à prova. As localidades, assim, levando a prova para o centro das localidades é bom, e também o ciclismo também se poder tornar um pouco mais seguro. E víamos ali o mapa do ciclismo, que eram 20,5 km realizados este ano em linha, o que iria deitar aqui, fazer algumas diferenças no grupo inicial, já que em vez das tradicionais 2 voltas que tínhamos montadas nos anos anteriores aqui em Arrons, desta vez seria então só uma prova em linha no ciclismo. Mas começamos por olhar para a partida masculina, eles que partiram primeiro que as senhoras, e aqui tínhamos um candidato forte a vencer esta prova logo desde o início. O Sérgio Silva apresentava-se aqui em Arronches com o objetivo de vencer, ele que está a preparar a sua temporada fora de portas. Sim, o Sérgio destaca-se logo na primeira corrida, e como é um atleta muito forte neste segmento, tem a oportunidade de meter o andamento de forma a poder escolher os atletas que conseguem ir com ele. No setor feminino, Cristiana Valente e Estefânia Calvo foram as duas que se destacaram de imediato do grosso da coluna feminina, e aqui víamos já as suas perseguidoras, onde Maria do Céu, este ano a correr com as cores do Garmin Olímpico do Oeiras, estava também a tentar não perder o comboio das da frente.
Ora, no setor masculino era Sérgio Silva que assumia as despesas da corrida, estava na frente de um grupo liderado por Filipe Azevedo Águias de Alpiarça. Bruno, tínhamos aqui um bom lote de triatletas para lutar pela vitória. Sim, o Sérgio esticou um pouco mais o andamento e fez com que alguns atletas fossem ficando. No entanto, é de realçar que aqui Filipe Azevedo conseguiu, e o Sérgio acabou por esperar por ele um pouco, porque não queria de certeza pedalar sozinho, mas vemos no grupo logo lá atrás 2 atletas júniores, como o João Pereira e o Tomás Azevedo, e também Pedro Gaspar, sub-23, o segundo grupo que vinha a cerca de 20 metros logo atrás. Estávamos então na transição para o ciclismo, 20,5 km a realizar neste percurso em Arronches. Aqui o grupo que perseguia os 2 primeiros a sair ligeiramente atrás e Sérgio Silva estava assim na frente da corrida. No setor feminino mantinha-se tudo na mesma, Estefânia Calvo assumia a despesa da corrida, na frente Cristiana Valente, enquanto mais atrás seguia Madalena Almeida, do Teleperformance Belenenses, na companhia da espanhola Raquel Gil. A entrada para o Parque de Transição era Estefânia Calvo que levava a melhor, tinha uma ligeira vantagem sobre Cristiana Valente do Galitos. As duas atletas, no entanto, iriam sair praticamente juntas para o segmento de ciclismo. Ora, Bruno, tínhamos aqui 2 atletas que poderiam rapidamente ganhar uma vantagem neste segmento de ciclismo. Sim, as duas seria normal que se juntassem. E a Cristiana tem trabalhado muito no ciclismo e seria de esperar que ela rapidamente fosse colar à Estefânia Calvo e que trabalhassem as duas em conjunto para ganharem vantagem na prova. No setor masculino mantinha-se tudo praticamente na mesma, ou seja, na frente só dava Sérgio Silva. De facto, quando toca a duátilos em estrada, o Sérgio é de facto um candidato entre os melhores da Europa. Sim, daquele grupo, os mais fortes ainda conseguiram colar no ciclismo e chegarem-se um pouco mais à frente, mas sim, o Sérgio pôde desta forma escolher os atletas que queria levar com ele, e desta forma poderem ganhar distância ao segundo grupo. No setor feminino, Cristiana Valente assumia então as despesas do ciclismo, com Estefânia Calvo na sua roda, mas as duas a medirem-se muito bem e a perceberem que teriam que trabalhar para tentarem descolar do grupo que seguia atrás e também ganharem uma vantagem significativa que lhes permitisse chegar ao último segmento de corrida e estarem à vontade para lutar pela vitória. Sim, embora que Cristiana pudesse estar um pouco mais à vontade no ciclismo, é óbvio que ia pedir sempre à atleta para trabalhar em conjunto, porque depois não quer estar a levar uma atleta mais à frente e do qual a outra não trabalha, para depois perder com ela na corrida. Voltou a dar à entrada da transição para o segmento final Estefânia Calvo, no entanto é Cristiana Valente que vai sair melhor deste momento do Parque de Transição e ganha aqui uns metros que podem ser significativos para a vitória nesta prova. Sim, sem dúvida que a transição é um facto muito importante e podemos ver aqui nas imagens que Sérgio Silva optou por levar um sistema de pedal power que substitui o habitual sapato de ciclismo e que desta forma ele consegue sair logo a correr com os seus ténis que utilizou na primeira corrida. Não perdendo qualquer tipo de tempo. Sim, desta forma eles não perdem qualquer tipo de tempo. É pousar a bicicleta, tirar o capacete, que tem de ficar dentro do cesto e pode sair a correr e ganhando muita vantagem sobre os adversários. Bruno, aqui a presença do Sérgio Silva para o Filipe Azevedo e mesmo para o Pedro Gaspar, que chega também inserido neste grupo da frente, eles sabiam que nesta última transição para a corrida final muito dificilmente ganhariam ao Sérgio Silva, que é um atleta muito mais capaz na corrida. Sim, os atletas conhecem perfeitamente as suas capacidades e conhecem muito bem os seus adversários. No entanto, dias não são dias e nunca se sabe quando o ciclismo possa ter criado alguma moça nos atletas e por isso eles tentam sempre dar o máximo neste último segmento. Ora, no setor feminino dava Cristiana Valente, ela que rapidamente na corrida ganhou vantagem sobre a Estefânia Calvo e assim ia consolidando a possibilidade de chegar sozinha à meta e vencer também esta prova de Arronches. Aqui outra espanhola que alinhou nesta prova de Arronches e que também estava a dar bom conta do recado, estava na 3ª posição. Sim, os nossos vizinhos espanhóis optam muitas vezes por competir em Portugal e é mais uma a vir competir ao lado das nossas melhores atletas. Estávamos aqui perante um grupo de triatletas que poderia lutar pela 3ª posição. Mariana Almeida estava ali bem posicionada no 4º lugar à entrada para
a corrida final, ela que também é muito forte, mas na frente só dava mesmo Cristiana Valente, ela que vinha de uma lesão e conseguia aqui uma vitória importante na sua carreira, vencer logo na primeira prova do Campeonato Nacional de Clubes de Duatlo em Arrons. A Stefania estava muito forte, eu não a consegui acompanhar na primeira corrida, mas não quer dizer que a prova já esteja ganha, então mantive a calma, mantive o meu ritmo e no segmento de ciclismo consegui aproximar-me dela ainda no primeiro quilómetro. E apesar de algumas tentativas para tentar descolar não foi possível, mesmo assim achei que estava bem para conseguir correr rápido à segunda corrida e consegui fazer uma transição rápida, sair à frente já no parque de transição e manter o primeiro lugar até ao final da prova. O segundo lugar para Stefania Calvo, do Garmin Olímpico de Oeiras, que acabaria assim por ficar com o lugar do meio nesta prova de Arrons, mas coletivamente o Garmin conseguia aqui a vitória nesta prova do Nacional de Clubes de Duatlo. A terceira posição para outra espanhola, Raquel Gil, que veio a Arrons para participar neste duatlo e que acabou por levar o lugar mais baixo do pódio. E o pódio final do setor feminino desta primeira prova do Campeonato Nacional de Duatlo de 2015. E a classificação individual feminina com Cristiana Valente no lugar mais alto, a fechar o top 6, Ana Filipa Ferreira, do Alhandra Sporting Clube. A classificação por clubes foi dominada pelo Garmin, primeiro lugar, Alhandra, segunda posição, e Sporting Clube Portugal no terceiro lugar. Voltamos à corrida masculina para ver o domínio de Sérgio Silva. Aqui nesta corrida final, Bruno, não havia muito a fazer. O Sérgio iria impor o seu ritmo e levar de vencida esta prova, só acontecendo um azar ao Sérgio é que não conseguiria vencer. Sim, o Sérgio apresentava estar em boa forma. E aqui também vemos, Filipe Azevedo também está em grande forma para o início da época, que vai competir já na WTS de Abu Dhabi e por isso a tentar chegar-se cada vez mais à frente para não ser ultrapassado por um grupo que vinha logo atrás, com o seu irmão Tomás Azevedo, que tentava chegar cada vez mais perto. O Filipe Azevedo, que chegava aqui a Arrons vindo de um estágio em Vila Real de Santo António, onde esteve a preparar a sua participação no estrangeiro e por isso estava aqui a atravessar um bom momento. Ora, na frente da corrida só dava mesmo Sérgio Silva, ele que se aproximava a passos largos da vitória nesta prova do Nacional de Clubes de Duatlo. Filipe Azevedo fazia tudo por tudo para garantir a segunda posição. Mais atrás era Pedro Gaspar, que lutava pelo lugar mais baixo do pódio. Aqui está então o terceiro lugar para Pedro Gaspar, o quarto lugar para Tomás Azevedo. Eu não gosto muito, sinceramente, destas corridas assim dentro de vilas, sobe e desce e curvinhas e um pouco ruas apertadas. Prefiro corridas mais planas e rolantes. Deixou um pouco de moça logo e o Sérgio, claro, tinha que deixar ali alguma diferença na primeira corrida para ganhar a prova. Na segunda posição terminou Filipe Azevedo, do Águias de Alpiarça. Vim de um estágio agora de 2 semanas em Vila Real. Senti-me bem hoje. A primeira corrida consegui correr com o Sérgio Silva, que para mim é uma boa referência de correr com o Sérgio. No ciclismo juntámos-nos bem e depois na corrida final consegui o segundo lugar, que era, para mim é uma vitória, porque ganhar o Sérgio é muito complicado e no cima em duatlo é difícil. A vitória em Arrons para o homem do Garmin Olímpico de Oeiras, Sérgio Silva, que venceu assim esta prova de abertura do Nacional de Clubes. Correu bem, não estava à espera de ganhar, porque sei que ainda me falta muito para chegar onde eu quero estar, mas correu muito bem, ajudei a equipa, fui o primeiro atleta da equipa, o segundo objetivo era ficar no pódio, o terceiro se calhar era ganhar e consegui ganhar, surpreendi-me no segmento de ciclismo, a corrida sabia que estava mais ou menos bem, consegui correr como eu queria, digamos. O pódio final do duatlo de Arrons com Sérgio Silva no primeiro lugar, segunda posição para Filipe Azevedo e o terceiro lugar para Pedro Gaspar. A classificação final do top 6 ficou completa com Tomás Azevedo, Tiago Leitão e na sexta posição Nuno André. A classificação coletiva ficou ordenada da seguinte forma: primeiro lugar para o Águias de Alpiarça, segunda posição para o Garmin Olímpico de Oeiras e o terceiro lugar para o Alhandra Sporting Clube. Para a autarquia de Arrons, a alteração do percurso da prova permitiu aproximar o público dos atletas.
As pessoas, quer queiram, quer não, e acho que querem, acabam por ver a prova porque lhe passa muito à porta. Há um percurso grande dentro da vila e eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas deslocarem-se da vila aqui, se calhar não o fazem. E elas estando dentro de casa, ao fim e ao cabo, as pessoas acabam por se aperceber mais da prova e percebem que realmente é uma prova com muita importância e se calhar passarão a ficar fiéis a ver a mesma.